Vamos lá, ver se a gente consegue fazer isso funcionar. Aê! É, Aê, amiga! Gente, o que que aconteceu? o que que aconteceu? É a lua minguante. É, Que bom, que bom. Tá todo mundo entrando aí, a galera tá chegando, que tava lá no outro perfil. É bom que aparece também lá no meu, né? Então, todo mundo consegue entrar. Que bom, Nay! A gente se reencontrando virtualmente. Que alegria, que ai, que alegria. saudade de você. Muita, muita saudade, muita saudade. Eu tenho visto seus vídeos no IGTV só para matar a saudade. Eu fico lá olhando. Que gostoso. Eu me lembro Bom, sempre com muito carinho daquele tempo, assim, ai, que saudade. sim, nossa, demais. Bom, a gente vai. Como essa live vai ficar salva agora, como se tivesse começado agora, sem todo aquele momento anterior, eu vou falar um pouquinho, só me apresentar para quem está chegando agora, para quem não me conhece. Eu sou Inai Moreira. Essa live ela estava programada para acontecer no perfil da Dança Intuitiva. A gente teve um problema de conexão, estamos aqui, mas vai estar salva lá também. E bom, é isso. A cada lua eu tenho convidado uma potência preta para estar comigo conversando. O projeto que eu realizo é de dança, mas a gente fala sobre corpo, ancestralidade, sobre muitas coisas. E tem sido muito gostoso conversar. Na última live, a gente conversou sobre saúde holística africana com Candace Makini, foi maravilhoso. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre saberes iorubás com Nayara Paula, que eu sinto que tem. Olha que Vamos deusa! tentar. Toda linda demais, com esse vestido. Fala. Maravilhosa, é uma verdadeira rainha que ela vai se apresentar, que eu sempre acho muito mais legal a pessoa se apresentar. E aí a gente vai conversar, vai ser gostoso. Eu vou só olhar a hora que a gente começou, 16h22, só para a gente ter uma noção do tempo, né? Ah, Do mas me tempo. ensinaram ontem que para você ver o tempo, é só você clicar, eu posso clicar nesse ao vivo aqui que aparece, ó, 3 minutos. Aparece quanto tempo falta. Só pra gente. É porque assim, nós duas somos virginianas, né? Então, assim, a gente fica Ai, muito ligada na pauta, no tempo, na pergunta, em todas sim. essas coisas. Eu amo. Mas é isso, Adoro. Nai. Se apresente para nós. Então, ai, a Safira tá falando, ai, Safira, que saudade de você, Safira. Muito amor, muito amor. Então, eu sou a Nayara Paula, né? Eu sou formada em filosofia e sou mestre em crítica histórica da arte. E agora eu faço um doutorado em estética e filosofia da arte na UERJ. E, e o meu tema é arte iorubá. E Que lindo. aí tô nessa luta de catálogo aqui, que eu tento fazer o melhor que eu puder para vocês. Que linda, maravilhosa. Eu Ai, deixa eu fiquei. pedir bênçãos aos meus mais velhos, pedir a Gô. Sim, sim. Pedi licença, né? Eu falei, será que foi por isso que a coisa não queria pegar? Porque eu, não, eu sempre começo pedindo licença, né? A minha ancestralidade, as minhas mais velhas, as mais velhas, as ancestrais. E hoje eu entrei tanto no looping aqui que eu nem fiz isso. Aí eu falei, olha só, olha o recado. Mas estamos aqui, pedindo licença, sem dúvida. Bom, muitas coisas para falar, mas vamos tentar encontrar um caminho. Eu fiquei pensando assim,
muita gente que está, né, no perfil da dança intuitiva pode se perguntar por que que eu tô chamando você para conversar, né? Alguém que não é de dança, enfim. Por que que, Não, por que, peraí, alguém que não é de dança? como assim? Ah, Ou melhor, alguém que não estuda, né, dança, digamos, né? Assim, profissionalmente, né? Alguém que tenha uma. brincadeira, gente, eu não sei dançar mesmo, não, mas dancei a minha vida toda, só não aprendi. Sim. Mas, assim como o último também foi com a Candace, que é terapeuta, e tem sido muito bom trocar, né? Conectar esses saberes. E por que conectar saberes iorubás, né? E aí eu fiquei lembrando de uma cena, enfim, na memória, né? A memória minha de criança. Porque a minha primeira experiência, né, eu sinto artística, foi num terreiro de candomblé. Eu era muito pequena, né? Foi criada no Engenho Velho da Federação aqui em Salvador, um bairro periférico, e a gente ia muito no terreiro do Cobre, de Mãe Val. E lá eu era muito pequena ainda e via os orixás, todo o ritual do candomblé, o xirê, a dança dos orixás, as danças das iabás, as iabás dançando com seus abebés e toda aquela beleza, toda aquela magia. Sem dúvida foi o que me inspirou a querer dançar. Eu me lembro até hoje que eu e as minhas irmãs, Daza e Safira, a gente chegava em casa do candomblé e brincava de candomblézinho. A gente juntava os panos de minha mãe e dançava, né? Dançava com a memória daqueles gestos, com a memória daqueles movimentos, né? Era lindo. E a gente cantava do nosso jeito, que ficava, né? Do saber dos oriquis, das canções iorubás. Então, essa sabedoria iorubá, ela é fundante para o meu trabalho, né? Para tudo que eu construo com o meu trabalho, para a minha dança, né? Para inspirar a minha dança. E o meu pai também, ele é ourives e trabalha com as joias dos orixás. Então, desde pequena, a gente teve muito contato com essa... se eu falar qualquer coisa errada, você me corrige, mas com essa estética iorubá, né? Com essa criatividade, com essa inventividade. Então, estar aqui com você hoje me emociona, porque é falar de um lugar que é muito da minha memória ancestral, da minha memória de criança e que me inspirou a criar tudo o que eu faço. E aí eu te convido para a gente falar hoje das Iabás, né? Das IAs, que inclusive ontem eu estive assistindo a sua live, que foi uma aula maravilhosa. E falou-se muito, né, das IAs. E eu fiquei com muita vontade de te ouvir falar um pouquinho quem são essas Iabás para a cosmovisão iorubá, né? Quem são elas? Quem são as IAs? Essa é a Então, primeira pergunta. quando você fala dessa lembrança de terreiro, eu sinto muito por não ter passado por isso, né? É, Sim. eu atingiu a minha família e eu não fui criada dentro de um terreiro de candomblé. Uhum. É, eu cresci enquanto eu fui criança, minha família era da Umbanda, né? Então eu Uhum. tenho alguma memória, Uhum. não essa memória gostosa de ter vivido criança, se misturado com isso dentro do terreiro. Então, já muito adulta já, eu fui para o candomblé. E o que me pegou no candomblé foi exatamente isso, a beleza, né? A beleza me pegou, eu precisava daquilo, eu precisava ver aquilo, precisava sentir aquilo no meu corpo, precisava me misturar com aquela beleza, eu precisava entrar em experiência estética com aquilo, era muito chamativo para mim, né? Então, foi isso que me chamou. E quanto às IAs, né? Eu sou filha de Obá. Então, é um orixá muito raro, dizem que é raro. Uhum. Uhum. Quase não se tem, o culto não chegou no Brasil e Uhum. escolhe mulheres para estar com ela, né? Uhum. E claro que vem disso também, de ser filha de Obá, mas vem da curiosidade de entender quem é essa mulher. Porque já Uhum. que ela não é estudada, ou então os itãs, com todo respeito aos meus mais velhos, por favor, os Uhum. itãs eles são deturpados, com questões ocidentais. Então eu tive muita curiosidade de pesquisar as Iabás por causa de Obá, né? Uhum. Então,
pesquisando um pouco sobre essa ancestral, eu percebi que lindo que é essa junção que ela faz com com os outros orixás de energia feminina. Uhum. São as Iabás no candomblé. Elas são a essência do candomblé, porque Uhum. o Yorubá diz que sem a fêmea nada nasce e nada se mantém vivo. Então você Uhum. precisa, né? Todo o candomblé precisa, mesmo que tenha um macho, não estou falando de homens nem de mulheres, tá, gente? Uhum. Uhum. Sim, É um assunto longo. sim. Então, mesmo que tenha um macho, esse macho precisa estar assegurado pelo poder das fêmeas. Uhum. Uhum. Essa importância da Iabá no culto ancestral é fundamental. Uhum. Não nos estudos, e deixa eu escurecer que meus estudos são filosóficos, tá, gente? Uhum. Se quiserem candomblé, vocês sentem lá no pezinho dos seus mais velhos e pergunte para eles. Uhum. Sim, Não sou sim, autorizada e nem capacitada para falar em nome do candomblé, tá, gente? Eu sim, falo de filosofia e sim. estética e filosofia da arte, tá bom? Uhum. Uhum. Vamos esclarecer isso. Sim. Então, assim, então, assim, é, é, a cultura iorubá está amparada nessas iabás, né? Nessas iás, porque elas são a essência da vida. É ela que Uhum. produz vida e que mantém a vida, né? Uhum. Então, sem elas nada cresce e nada se mantém vivo. Então, Uhum. Uhum. todo mundo precisa se reportar às iás. Sim, que lindo, né? Sim, tudo é, né? E ontem foi muito esclarecedor a live. Bom, quem quiser ver, vai lá no perfil da Nayara para poder, ficou salva, né? Para poder Ficou, tomar uma aulinha. também está no YouTube para quem quiser Foi ver. muito sobre as IAs, uma explicação muito escurecedora, foi muito bom mesmo. É, que lindo. E é isso, falar de Obá, né? Que realmente é uma Iabá que é pouco falada, pelo menos aqui na Bahia, a gente fala muito de Iemanjá, fala de Oxum, fala de Ançã. Aí Euá não é tão falada também. E Obá menos ainda. Então eu achei muito bom a gente abrir essa conversa para falar de Obá, que é a sua mãe e que também é é o seu estudo, né? É, quem é Obá, né? Quem é essa Iabá? Se você puder falar para a gente um pouquinho. Então, antes de ser Jeová, eu desconfiava que era Jeová. Mas Olha era só, muita prepotência minha, né? adoro. Mas eu também tenho eu há no meu caminho, mas enfim. Eu tinha muita curiosidade para saber desses orixás que não são falados, né? Eu tinha essa Uhum, curiosidade, assim, porque todo mundo fala das outras IAs que a gente uhum. ama, que a gente precisa, Sim, né? Que a gente sim. adora. Mas eu sempre tive essa vontade pelo desconhecido, né? Essa vontade do saber. Isso é coisa também da minha cabeça, né? Uhum, Né? Então eu sim. queria conhecer eu achava que era porque era eu, né? Porque eu era. Uhum, Então eu queria conhecer o que não se falava, né? sim. Eu falei, então eu começava a ler livrinhos, ler historinhas e pequenos itãs, né? Uhum, Perguntava muito para não ser enxerida, mas sempre na literatura, né? O uhum. candomblé tem seu tempo de saber. Então, Sim, eu sim. para a filosofia e para a literatura saber o que me cabia saber, Uhum, né? Então, minha dissertação no mestrado, que eu fiz em Crítica Histórica da Arte, foi sobre uhum. Oiá, Euá e Obá, Ai, que que são lindo. as três, os três orixás mais guerreiros do panteão Nagô, né? São as três guerreiras, as três Nossa. vermelhas, as três mulheres do Sim. movimento, e do movimento de vida e de morte, as três participam nesse movimento, porque, Uhum, né, são uhum. mulheres, né, Sim. são mulheres, na Uhum, verdade. uhum.
Aí eu fiz essa pesquisa em Oiá, Euá e Iobá, e depois eu fiquei, eu me perdi não, me encontrei um pouco mais Sim. em Iobá, porque era aqui a de quem ninguém falava, né? E eu achava que tinha coisas para ser descobertas. Tudo bem. Então, quando você começou a estudar, antes de você saber que era filha de Obá, começou a estudar sobre ela? Sim, minha primeira paixão foi sobre Euá. Cadê Safira? Safira ganhou uma conta de mim de Euá. Safira, Eu tão Safira tá apaixonada, aí. tão Sim, apaixonada por Euá. Eu fiz sim, uma sim. conta e dei para ela de presente. Ai, que Quero linda. saber onde Ela está essa miçanga. com certeza tá bem guardadinha no altar dela. Sem dúvida. Ela que se descobriu também, né, Joá? Sim. É, coisa mais linda. E então foi porque eu queria conhecer a IA de quem não se falava, né? Uhum, Achava uhum, que era só isso, obviamente. uhum. Sim, Eu sim. queria por que que não fala dela? Então, a minha primeira busca foi sobre Euá, porque sobre Obá nem, ninguém nem falava. Nem fala, exatamente. É Eubá pouco. falava um pouco, então, ó, tá, vou conhecer Euá, que é que ninguém fala, que fala-se pouco. O dia que eu Aham. conheci Obá, eu pensei, essa é mais misteriosa ainda, então é essa que eu quero. Sim. Eu Nossa, queria difícil, sabe? sim, E sim. aí eu descobri que tem pouquíssima informação sobre ela, assim. Foi bem Sim. decepcionante. Uhum. E o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa com Yana, Beata de Iemanjá, né? Benção, Yá, a Ah, coisa mais linda do mundo, uma saudade imensa. sim, sim. Eu fui visitá-la na casa dela, sentei lá e fiquei um dia, uma tarde inteira, aprendendo o que ela tinha para me falar sobre esses três orixás, Uhum. né? E aí eu transcrevi, eu filmei, né, com a autorização dela, e Uhum. transcrevi essa entrevista, e a partir dos sinais que ela me dava, eu ia fazendo pesquisas filosóficas, né? Sabe como que o filósofo faz, né? Sim. Ele brinca com as palavras, ele investiga as palavras, né? Então, a partir Uhum. que ela me deu, eu fui investigando Uhum. a história de Obá, a partir do que ela me disse, né? Uhum. Que então foi assim que eu Começou a comecei estudar Obá. na oralidade, que é a melhor forma Uhum. de fazer, né? Sim, A sim. oralidade, a gente Que chama de é- oralitura, né? Que tem Total. um valor. Sim. E aí você foi estudando Euá e chegou até Obá. E aí você começou a estudar Obá Não, eu nunca abandonei o ar. Aliás, ela tá comigo o até tempo hoje, inteiro. Sim, tá? sim. Não foi à toa que, assim, a gente acha, eu tô falando de filosofia, mas assim, não dá pra ficar só nisso. A gente acha que tá escolhendo as coisas, mas a gente escolheu antes de vir ao AI, né? Total, Não tá total, escolhendo nada total. agora, a gente escolheu antes. Então eu achava que tinha escolhido eu A, mas eu A já tinha me escolhido e tava falando Uhum, comigo, né? uhum, uhum, claro, claro. Assim como o Bar, né? Sim, sim. Então, E na verdade, eu não escolhi, elas que me escolheram, e aí eu claro, achava que era só curiosidade. Mas não era só curiosidade, ao fim. não é coincidência mesmo. Não, de É. jeito nenhum, nada pra gente é coincidência, né? Uhum. E E eu qual é a fiz, história? Qual é a história de Obá? então, eu fiz aqui, eu sou virginiana igual a você, e você sabe que eu tenho pautas, né? Eu funciono assim. Eu adoro. Então, eu fico nas pautas aqui para não me perder, senão eu começo a falar e termino falando da minha cachorrinha. É uma loucura. Eu amo. Sim. É assim que funciona. Aí, eu coloquei aqui alguns tópicos para falar de Iobá, né? A primeira coisa para falar de Iobá é que é
é um orixá que dificilmente vem para a cabeça ou toma o corpo das mulheres. Eu aprendi que só toma corpo de fêmeas. Uhum, uhum, Isso foi como eu aprendi, não estou dizendo que é assim, tá? Eu já disse para você uhum. que a primeira experiência foi com a oralidade, depois com a literatura, mas como eu aprendi, não vou dizer que é assim que funciona o mundo, tá, gente? Sim. Tem muita coisa para a gente saber sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os corpos das pessoas que a gente ainda não sabe, que a gente está preso Uhum, no prismo, né, dos sim, corpos, e precisa expandir esse conhecimento, né? total, Já total. já sabe onde ele quer ficar, em quem ele quer ficar, enfim. Mas, Uhum, tradicionalmente, eu aprendi que ela só toma o corpo de fêmeas, né? E também é muito difícil definir um orixá, né? sim. Porque está falando aí de centenas de anos de oralidade. Então, Uhum, também está falando de uma cultura, a cultura iorubá, que é uma cultura elástica, né? E que isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela vai se misturando com outras culturas de bom prazer, né? Isso é uma uhum. característica dela, de pegar coisas de outra cultura e adequar ela. Então, Absorver. Uhum, uhum, entender exatamente. E uhum. você imagina, né? Uma cultura que é oral e que ainda por cima tem o costume de absorver outras culturas. Então, a gente está falando de coisas que a gente eu acho que já nem entende mais. Acho que a gente já não tem. A gente tá E tem falando de. coisa que não é nem para entender também, né? Da forma, né? Tem coisas que não dá para entender, exatamente, É, mas tem aham, coisas que têm milênios de modificação, milênios de sim. entendimento. A nossa cabeça, a nossa Uhum, capacidade de entender as coisas também muda, né? sim, sim, sim. Então, a nossa Uhum, capacidade de entender o mito, de entender Obá, também pode ter mudado. Isso é muito uhum, importante para estudar, uhum, né? uhum, uhum. Os pensamentos do tempo e da cultura. Como a gente consegue ver o mito, como a gente consegue ver uma determinada coisa, depende de que lente do tempo a gente está usando, né? Sim. E a gente pode perder muita coisa nisso ou ganhar também. Né? Uhum, uhum, Então, a primeira coisa de se dizer sobre o Bá é isso, que ela é chamada a Senhora do Vermelho, a Senhora de Elecó, a Senhora de Gueledé, que ela é irascível, né? Que ela é um orixá fêmea, mas que brinca com esse binarismo, porque uhum, o que não é importante, a performance do seu corpo não é importante para o Yorubá. Eles detectam se você nasce fêmea ou macho por causa da procriação. Então a gente sabe uhum, que ela podia procriar. Para além uhum, disso, além disso, uhum, não importa a performance do corpo dela, né? uhum, uhum. Costuma dizer, e funciona assim para os Yorubás. Então, a partir disso, a gente pode dizer assim, que a gente sabe que Obá era uma fêmea, que ela podia procriar, Uhum, mas que ela tinha um corpo que hoje em dia a gente chama de corpo masculino, né? É um corpo de uhum, luta, de guerra, um corpo forte, uhum, mais uhum, agressivo, né? Essas uhum. características que eu não concordo, mas que se ligam à Sim, masculinidade, né? sim, Que é uma sim, coisa rica do Ocidente. Por isso que eu sim. digo, né? É muito perigoso estudar a Yorubaland com a ótica ocidental, porque a gente acaba caindo Muito. Nossa, nesse, muito difícil. a Muito gente acaba difícil. caindo nesse. E é muito Sim. importante a dança também, né? Porque eu já orientei, dei palpite em duas danças de bar, e eu Uhum, percebo que a primeira vontade do dançarino é uhum, fazer um corpo viciado de masculinidade. Não sei se você me entendeu. uhum, uhum. Com aqueles estereótipos, né? Exatamente, Aham, aham, né? sim, sim. E porque, obviamente, era um corpo forte, porque ela era Uhum. caçadora e Nossa. guerreira e senhora de um povo inteiro. Então, era um corpo Uhum. forte. Mas de que Sim. força a gente está falando? A gente pode estar Aham. falando de uma força corporal, obviamente, né? Porque para Uhum. aguentar caçar, ficar dias e dias na floresta e ir para uma batalha, Uhum.
precisa ser forte, mas a gente também pode estar falando de uma força que não é somente física, né? E Uhum. eu percebi isso, que os dançarinos às vezes colocam uma masculinidade Na dança viciada. de Obá. Mas, Aham. mas veja bem, a crítica é, é uma crítica, não é uma crítica negativa, é só uma crítica, tá, gente? A gente está falando aqui dos orixás, então, por favor, não tem nada de Sim, negativo nas minhas análises. sim. Sim. Mas são os estereótipos que a gente, enfim, é o ranço colonial, né? Que é uma maneira de ver, que é uma maneira de interpretar as coisas de um jeito, né? Binário, de um jeito, enfim, né? O que é mulher, o que é homem, por aí vai. Mas são energias, né? A gente está falando de energias, né? É, Ontem, eu lembrei de uma coisa, eu estava ontem vendo um documentário da mãe Estela de Oxóssi, uma fala da mãe Estela de Oxóssi, aqui do terreiro do Eliashé Pofunjá, onde minha mãe é Ekede. foi lá, foi Ah, lindo. e ela falando assim, orixá é tudo que está na natureza, são as energias que estão na natureza. Então, é difícil para a gente conseguir falar disso, né, com uma ótica ocidental, né, da complexidade que são essas energias, né? E como você falou, de milênios de oralidade e de como você vai interpretar, né, certos itãs. Tudo isso é muito, para a gente é desafiador, né? Mas é a nossa ancestralidade, então a gente vai lá e e Sim, mergulha nela. eu acho que um bom jeito de viver isso é estando dentro de um terreiro, assim. Sim, É claro que existem outras formas de você viver essa ancestralidade, né? sim, sim, com certeza. A África é muito grande, é muito, Aham, muito diversa, né? Então, uhum, cada um vai buscar uma cultura que se uhum, encaixa melhor, ou então misturar um pouco de cada uma, tudo bem também, uhum. Sim, né? sim, Mas claro. aqui no Brasil a gente acaba tendo contato com essa África dentro do terreiro. Então, Sim, é uma das melhores formas de experienciar a nossa ancestralidade. sim, sim, sim. Você E, pode falar. e o Pofanjá, lá de Salvador, inclusive, foi o único candomblé que teve o culto Guelé, né? Isso é, Hum, isso foi é, que teve o nossa. que durou algum tempo Uhum. e entre mulheres. Não me pergunto o que elas faziam, porque obviamente que ninguém me disse, né? Obviamente. Não é porque eu sou pesquisadora que eu sei, né? Não, não, elas não me diriam. Imagina, Aham, o culto é secreto até para quem não está no culto. Imagina para mim, aham. Nossa, né? sim, sim, sim. Não, elas É jamais muita diriam. força. É É só muita para força e muito mistério, né? quem está no culto, né? Sim. Mas então, sobre esse culto do Opofanjá, e a Beata participou, ela mesma disse isso, que, que lá foi o único lugar que teve esse culto Gueledé, né? Uhum, Então, a uhum, gente tem uma instituição também chamada Gueledé, que é de São Paulo e que está nas redes sociais, né? uhum, Que cuida das mulheres, dos interesses intelectuais das mulheres. uhum, uhum. Sim. Convido vocês a seguirem no Facebook, no Instagram. Uhum. Muito bom. É muito bacana. Sim. Então, Pode falar. Eu ia perguntar coisa, mas vai falando. tá bom. Vamos na minha pauta. Sim. Então é isso, né? Aí ela é da água barulhenta, né? Ela também é dona de um rio, ela também é dona de um rio. Só que as águas de Obá são revoltas, né? Uhum, uhum, Pedras, né? Onde faz barulho, né? uhum. Sim. E uma coisa que é importante falar é que sempre dizem assim, quem é Obá? Aí alguém responde, mulher de Xangô. Eu já ouvi isso. Acaba com a minha vida! Sim. Total, eu já ouvi muito isso, é verdade.
A vida de Verdade. uma mulher se resume a ela ter tido um homem. Gente, sério? Não. A mulher era rainha de Lecó, rainha de Gueledé, guerreira, caçadora, nunca perdeu uma guerra, sabe? Aham, aham, Aprendeu a aham. casar com Oxóssi. E Oxóssi, por reconhecer que ela ficou melhor que ele, agora caça atrás dela, em homenagem, em honrarias. E tudo que as pessoas falam é que ela era mulher de Xangô. Gente, por favor, Isso fala muito da nossa sociedade, né? fala muito do que a gente Muito. é culturalmente, né? Sim, sim, total, total, Gente, não total. apague o brilho, eu sempre falo isso, não apague o brilho das suas irmãs, não apague Aham, o brilho das mulheres pretas, nós somos muito mais do que estar ligada a um homem. Estar ligada a um total. homem pode ser que seja bom também, né? Eles são nossos Sim, companheiros, sim, né? Nosso sim. racismo, inclusive, né? Uhum, A uhum, gente tem que uhum, ter cuidado com eles, do mesmo jeito que eles que eles têm cuidado com a gente. Mas a gente uhum. não pode, se você estiver olhando com uma lupa Yorubá, você jamais vai colocar um homem acima de uma mulher. Isso na Ibalândia não existe, né? Sim, sim. Era isso mesmo que eu queria ouvir aqui, né? Queria compartilhar. É essa É, lupa que você está falando mesmo. é essa lupa, né? É uma Então, veja, outra cosmovisão, né, Nai? sim, é uma outra. E é muito importante ver isso, assim, que não olhe o corpo de uma mulher sem dar a ele a potencialidade que ele tem, né? Uhum, O corpo de uma sim. mulher é potencialidade e é capaz de potencializar outros corpos. Então, não Uhum, diminui a potencialidade de um corpo feminino, né? De um uhum, corpo. Isso é sim, muito importante, sim. né? E essas coisas, esses contos, né? Como dizem, como contam os Itãs de Jeová, fala muito de como a gente é culturalmente misógino, né? Uhum, uhum, uhum. E aprender a contar isso. Quem é Obá? Obá era a rainha da própria coroa, senhora de Nossa, Jacó, que rainha de lindo. coroa, senhora de Jacó, feiticeira antiga, descendente das mães ancestrais, descendente direta das mães ancestrais. Por isso, o seu poder de feitiçaria era absurdamente grande. Ela era consultada pelos chefes de governo antes de fazerem guerra ou antes de fazer negócio. Porque por ser descendente das grandes criadoras do mundo, ela tinha essa enorme sabedoria, então ninguém ousava fazer um grande feito sem consultar essa grande senhora, que era Uhum. Que linda. Sim. então uma mulher Nossa. com diversas características. Outra coisa que dizem em Jeová, que a relação dela com Oxum, né? Que eu acho importante falar sobre isso também. Gueledé foi fundado por Obá e Oxum. Obá, por ser descendente direto das senhoras, né? E Uhum. dentro desse culto, essas senhoras eram reverenciadas, então Obá estava lá de frente, mas Oxum era a parte fundamental por ser a senhora da criação humana, né? Por ser a artista Uhum. central da produção de pessoas humanas, né? Da Uhum. Uhum. pessoa humana. Então, elas trabalhavam juntas. E uma coisa que o Ocidente não entende é que na Yorubalândia não existe esse binarismo contraditório, binarismo oposto, né? Lá, Uhum. o binarismo é complementar. Então, Obá e Oxum têm energias opostas, mas isso não Uhum. significa que são energias inimigas, não tem esse maniqueísmo no Ocidente. Elas são energias opostas, por isso que tem esse embate, né? Porque se é oposto, tem embate, né? Uhum. Uhum. Só Tem que a fricção, né? exatamente, só que esse Uhum. embate é para criar uma coisa nova. Uhum. A filosofia iorubá não entende opostos, não entende o binarismo sendo opositor, entende como sendo Uhum. complementar. Então, as Uhum. duas trabalhavam juntas com esses opostos para Uhum. formar, para dirigir bem a sociedade de Gueledé. Uhum. Tem Uhum. isso. Na, Sim. no, na Yorubalândia, tem um costume que é
As mulheres, quando fazem culto às deusas, né, as fêmeas, elas cortam esse lóbulo da orelha. Hum. Isso aqui tem a ver com o feminino, o lóbulo da orelha, tá vendo? Uhum, uhum, uhum. O que que as duas Olha, estavam fazendo? Presta atenção. O que que as duas estavam fazendo com a orelha da senhora que era descendente direta? Eu não pode falar o nome dela, mas vocês entenderam, né? Das sim. mães. Aham, O aham. que que elas estavam fazendo com essa mulher? Feitiçaria feminina. Claro. Óbvio! Gente, estavam Nossa. fazendo. Ela corta a própria orelha porque ela tem poder sobre o seu próprio corpo e tem poder sobre o feminino. Então ela Aham, corta a sua própria orelha para dizer: eu sou a senhora do feminino. Eu uhum, sou a senhora que está ligada ao feminino. Eu sou a senhora que escuta as fêmeas, né? Que protege as fêmeas, que tem a ligação direta com as fêmeas, né? E ela oferece isso como oferenda para um deus e para uma deusa que é Oxum, porque é deusa da criação, da fertilidade, né? mulher, chega, eu arrepiei aqui. Nossa. Aí, assim, a gente tenta colocar isso nas Sim, relações humanas, né? sim, sim, A gente tem muitas características de nossas mães, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essas relações humanas da mitologia, sim, né? sim, sim, Ali, sim. o que tinha ali eram duas deusas do feminino fazendo feitiçaria para para o feminino ancestral. É assim que se faz feitiçaria com o feminino ancestral na Yorubalândia, tirando o lóbulo da orelha. E quem Nossa, tinha que fazer isso era Obá, porque Obá é descendente direta das senhoras ancestrais, das mães ancestrais, né? sim, Das mães sim, sábias, né? Então sim, era sim. ela que tinha que tirar a orelha. Então, a partir do momento que Obá tira a orelha, que ela dança assim com a orelha, ela diz assim: eu tô te ouvindo, Uhum, fêmea. Eu ouço você, fêmea. Essa aqui é a minha conexão com o feminino. uhum, Eu estou tapando a orelha primeiro porque eu tenho um mistério. É um segredo só entre mulheres. Então eu tampo a orelha. Para que você saiba que eu tenho um segredo, um mistério com você, fêmea, né? É isso. nossa, que forte. Tá todo mundo Tô sentindo a tampando a orelha. energia. Eu não tô tampando a orelha por vergonha, não tô tampando a orelha por timidez, eu tô tampando a orelha para mostrar o meu poder sobre o feminino. E a minha Uau, conexão com o feminino, né? exatamente, sim, sim. Muito, muito. Nossa, mulher, que lindo, Então, eu que fico lindo. preocupada quando os corpos de dança faz esse Uhum, sofrido, né? Que é um corpo uhum, que só sofre e é um corpo que uhum, é um corpo masculino que só sofre. uhum, uhum, uhum. Sim, e a briga, né? A briga, a coisa do homem, do marido, Sim, enfim, essas coisas que eu não não tem. assim, os mitos, eles são contados para a gente entender alguma coisa que é muito maior por trás dele. Então, essa não é uma crítica negativa da mitologia. O que eu estou Uhum, fazendo aqui é uma investigação filosófica do mito, tá? Não sim, uma crítica negativa do mito. A gente sim, conta uma historinha, né, para poder ilustrar algo de grande, de maior que tem por trás daquela história. É assim que claro, funciona, tudo certo. Só que o claro. meu trabalho enquanto filósofa é investigar essa palavra, investigar Sim. essa contação. E é isso que eu estou fazendo, tá, gente? Nossa, linda! E tá fazendo super bem, maravilhosamente bem. Porque tá dando uma aula pra gente, tá todo mundo arrepiado aqui. Ah, meu Deus, que bom que Ai, vocês muito, gostaram. não, muito maravilhosa, maravilhosa. Nossa, gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre Obá dessa forma. É realmente lindo. E assim, pouco se fala, né? Pouco se sabe, e o que se sabe é realmente algo que não tem, não faz sentido com agora sabendo, né? A partir do que você está contando pra gente. Muito obrigada. Eu fiquei aqui, bom, mil coisas, né? Assim, também, olha só, a virginiana também, né? Tem o caderno. Adoro!
cheio de metas. Ativar! Eu amo. Toda organizada, entendeu? Para perguntar coisas. Mas assim, tá tão maravilhoso conversar com você. Eu vou falar só muito breve, né, do que tem me interessado sobre as Iabás e sobre o trabalho que eu faço com a dança, né, com o movimento. Na verdade, pegando essa fala do documentário que eu vi ontem de Mãe Estela, né, que Orixá é tudo que está na natureza, nós somos a natureza também, né? Nós estamos em tudo o que está acontecendo ao nosso redor, é que a gente se afastou tanto, né, de todas as coisas naturais, assim, que eu posso dizer, a árvore, o ciclo, né, da agricultura, o que o sol, o que é o rio, o curso do rio, as cheias e tudo isso, que parece que é uma coisa que está lá, né? Que a natureza está lá e a gente está aqui. Só que a gente está super conectada, estamos super conectadas com tudo isso e o candomblé, nós somos a natureza. E o candomblé e os saberes iorubás nos trazem essa sabedoria de que somos natureza o tempo inteiro, né? Não à toa que todos os orixás e as iabás estão relacionadas e são, né? Oxum é o próprio rio, né? E Oxóssi é caçador nas matas. Então todos... e aí nesse mesmo documentário, eu posso até disponibilizar aqui, que Mãe fala assim... o candomblé já fazia ecologia, né, o que se chama de ecologia, há milênios. Então, assim, essa relação já é nossa, né? A gente herda da sabedoria iorubá e a gente traz com a gente nos navios e chega aqui. E até hoje, em todos os cultos, isso é muito importante de se perceber, né, de se viver. E com a dança eu tenho pensado muito, né? A lua, ela tem sido quase um relógio biológico universal para os nossos ancestrais, eles já sabiam disso, né? Quando você vai falar de agricultura, quando você vai pensar no plantio de alguma coisa, você olha para a lua, para saber se é o momento certo de plantar. Qual é o momento de colher? Qual é o momento de... Enfim, tudo está relacionado com ela, né? As cheias das marés, o movimento das marés, e nós que somos 70% água, o nosso corpo, também as nossas emoções estão diretamente influenciadas pela lua. Então eu tenho pensado muito como que a gente pode rever esse tempo, né? Porque o tempo ocidental ele não tá ligado a nada disso. Mas a gente tem um saber ancestral que nos traz essa sabedoria de que a lua é um astro muito importante para que a gente possa entender sobre nós mesmas e sobre a natureza que somos nós. E a cada lua, eu tenho relacionado uma Iabá. Não que essa Iabá só esteja presente nessa lua, até porque elas estão presentes em todas as luas e em todos os momentos. Mas eu tenho gostado de experimentar, relacionar uma Iabá com uma fase da lua, com as características que aquela fase da lua nos traz. Então, por exemplo, nessa lua minguante, que nós estamos agora começando o quarto minguante, eu tenho relacionado muito o elemento fogo e Yansan, que é quem mais próxima, né? Assim, eu conheço em termos de proximidade, mas agora ouvindo falar de Obá, eu tô tipo, meu Deus, eu preciso saber mais dela, ela precisa estar dentro dessa ciranda, desse xirê, né? Mas aí eu, pensando na lua minguante, que é o momento, é o final, né? É o final do ciclo lunar. É o momento da gente se desprender das coisas que a gente não quer mais, findar alguns processos. Realmente vai vir uma nova lua, né? Uma nova fase, logo mais. Então, o fogo tem me ajudado tipo, a queimar mesmo esses processos que a gente não quer mais para nossa vida, assim, sabe? Acordos e coisas que não fazem o menor sentido mais. E Yansan tem essa energia para mim. Apesar de que Yansan é muitas coisas, mas a dança de Yansan, eu posso dizer, traz essa energia, né, de labareda, de fogo e de transmutação, que eu sinto que essa de limpeza, né, de exatamente. Então, e que é vento também, né, e que é da brisa até a tempestade, né? Todas essas todo esse movimento. Então, eu vi no IGTV você falando um pouquinho que Obá, você associava também ela a um fogo também ancestral, né? Um fogo. E aí eu queria ouvir você falar um pouquinho disso, porque já que a gente está nesse momento da lua minguante, que para mim esse elemento tem muito a ver, seria maravilhoso entender como Obá também pode ser uma Iabá que nos dê
que nos dê, que nos traga aprendizados para essa fase, né? Tá bom. Primeiro eu vou dizer que Obá, ela, por essa afinidade, por essa herança com as nossas mães ancestrais, as criaturas do mundo, Uhum, ela domina os quatro elementos, né? Ela tem essa, ela é uma grande feiticeira, né? uhum, Muito próxima dessa sociedade e sim. quatro elementos. Eu amo. Quem não estiver entendendo, procura, né? Que tem muita coisa aí para aprender. A gente não vai conseguir falar de tudo aqui, impossível. Sim, falando academicamente, existe um Itan que diz que no começo do mundo existiam umas senhoras, né, que eram pássaros ou mãe dos pássaros, que criaram todas as coisas e a ela nós devemos reverências, né? Uhum, Todas uhum, as pessoas, todas as coisas do mundo, todos os deuses foram criados por elas, né? E por uhum, uhum. tem que se reverenciar essas senhoras. Sim. Iobá é descendente direta dessas senhoras. A gente não Uhum. costuma falar o nome, mesmo eu sendo filósofo, a gente aprende nos terreiros que a gente não costuma falar o nome, principalmente quando está entardecendo, assim, quando está Sim, escuro, sim. né? Uhum, E aí você pode procurar nos livros sobre as senhoras ancestrais, as mães, uhum, né? Ou as uhum. que Sim. vocês entender um pouco mais. Uhum. Mas basicamente isso que a gente está falando aqui. A gente só não está citando o nome. Mas Sim. a explicação é exatamente essa. Então, Uhum, Obá, ela é descendente direta. É por isso que quando fala assim, Obá é muito velha. Quando uhum, ela é muito velha, está falando que ela vem lá do começo do mundo. É isso uhum, que querem dizer. uhum, Ela é uma senhora muito velha, né? Porque uhum, ela é muito antiga, né? uhum, uhum, E ela domina os quatro elementos, né? uhum, Aí tem aqui o Marco Aurélio Luz e do Fachin, que diz assim: ela precisa estar ligada ao ar, justamente por seus fortes poderes de feitiçaria. E o é onde os espíritos vagueiam. Tal como Oxum e Iemanjá, Obá é uma deusa aquática por natureza, ou seja, do ar e da água. uhum, A uhum. gente precisa entender que as orixás fêmeas têm relação com a água por causa do ventre, né? Sim. Né? Ventre é água, vida é água. Então a gente Uhum, tem assim, relação com a água. Então a Obá por si fêmea também tem. E ela uhum, é dona de um rio, só que o rio dela, a água dela é uma água revolta, é uma água de fortaleza, de força, né? uhum, uhum, Gosta das forças das correntes. Tem o rio na Nigéria que leva seu nome, o rio Obá, como eu acabei de falar. uhum, E ela tá ligada à mata porque ela é caçadora, né? E ela provê, as senhoras não são aquelas que tudo faz nascer, tudo mantém vivo. O que não uhum, mantém vivo não é a natureza externa, o que você pode uhum. pegar da natureza externa para se alimentar, para comer. Então, por isso Sim, ela também é uma caçadora, porque ela, isso diz dela que ela é a mantenedora da vida, né? sim, Então, ela está ligada à terra, né? sim. Que lindo, sim. São os quatro elementos. É. E o fogo é o elemento de força. E Obá está relacionado a tudo que é forte. Mas não é só isso. Ser muito antiga, lembra que a gente está falando? É o, Sim, sim. é o fogo arcaico da criação. É Fogo aquele, arcaico da criação. é, Exatamente. é aquele fogo que é diferente do fogo de Oiá, Aham. que é o fogo que possibilita a vida na Terra. É o fogo que aquece o corpo humano, que transforma os alimentos, né? Que Uhum. ensina para as pessoas como elas precisam se desenvolver e viver nesse mundo, né? Até Uhum. determinado momento da civilização, né? Até Uhum. Uhum. entrar com a força moderna de algum.
Então, no princípio, sabe quando a gente vê esses filmes científicos? A gente entende Uhum. muito. Se você vira um filme científico, você vai entender muito. Como. É, que a gente nunca foi aquilo, né? Mas, enfim. Falando Ah, só do fogo. Ah, não, porque o Ocidente estraga tudo, né, gente? Não dá para pegar modelo assim para essa é a falar. realidade. Esquece, esquece. Reseta, continua. Voltando. Ai, adoro. Aham. Então, então, no começo, quando a gente precisava entender como sobreviver, foi o fogo que nos ajudou a sobreviver, esse fogo de Uhum. Obá. Uhum. Uhum. Então, é esse fogo acolhedor, é esse fogo que transforma a comida, esse fogo que salva, é esse fogo que cria a possibilidade, que faz as coisas virem a ser. Por isso que Obá é a senhora, primeiro, da sabedoria, porque ela ensina esses homens, essas pessoas no mundo, a sobreviver com o fogo, né? E Uhum. ela é a senhora das possibilidades, porque o fogo é transformador. Então, ela faz as coisas virem a acontecer, né? Ai, que lindo. Ela é a senhora do vir a acontecer, né? Aham, aham. A tradução que fazem muito para isso é que seria a senhora do impossível, né? Você tem uma coisa muito impossível. A Sim, mitologia é divertida, né, gente? É sim, divertida. Então, ela traduz assim, né? Quando você tem sim, uma sim, demanda possível, você pede para Obá, porque ela é a senhora do de fazer as coisas virem a acontecer, né? sim, sim. Que lindo o fogo, nossa, o fogo arcaico da criação. É Lindo isso. isso. E é um fogo que também transmuta de uma outra forma, né? Realmente, é precioso. Seria até mais, talvez, já que ela traz, né, as coisas, eu associaria até mais à lua nova, esse fogo dela. Mas é lindo. São as... É, eu sou muito curiosa. A gente tem 9 minutos. Eu Ai, sou meu muito Deus! Socorro! Eu sou muito curiosa para aprender sobre essas suas relações, assim, mais intimamente, sabe? Eu gosto Sim, muito. sim, sim, sim. Da lua e do Mas movimento. eu Eu li acho, seu texto e eu achei lindo. Eu, assim, eu tô e adorando eu tô, estar aqui trocando esse papo com você. e tem sido experimentar também, né, esses processos, assim, como trazer essa memória e essa ancestralidade iorubá, né, que é tão presente na minha vida, para esse trabalho que eu faço com a dança, né? Assim, essa questão do tempo sempre me atravessou, assim, as maneiras de entender o tempo, que com certeza na cosmovisão iorubá são outras formas de entender o tempo, que não ocidentais. Então eu sempre penso o tempo, né, através da lua. A lua, ela traz muitas características que são muito ricas para a gente entender a nós mesmas, né, e ao tempo. Assim, a lua tem essa relação, por exemplo, de que a lua nova, a seiva, né, das plantas está nas raízes das árvores, que é a escuridão, né, que é um lugar embaixo da terra, que ainda a vida vai brotar. A vida já está acontecendo, mas ela vai para fora na lua crescente. Então tem todo um movimento, tem uma dança acontecendo, a dança está Sim, acontecendo, né? ai, que lindo. E eu tenho gostado de pensar a dança a partir desses movimentos, né? A partir dessas relações. Tem sido lindo. E agora ouvir você falar que Obá, eu acho que todas as Iabás, né? Elas têm os 4 elementos. E ouvi falar, entender que elas têm um elemento às vezes que é mais forte, mas estão todos os elementos ali. Que as Iabás têm o elemento água, todas têm o elemento água, porque é um elemento fundamental da criação, né? Para que tudo esteja vivo na natureza, precisa que a água esteja presente, né? A água é a primeira coisa que a gente oferece aos ancestrais, né? Quando a gente vai na terra, né? Então, é esse lugar. Eu acho lindo. Mas tem tão pouco tempo, eu Ai, tô mas eu tô Tô adorando. desesperada. Eu Eu não sei se queria- as pessoas têm perguntas, assim, enfim. eu só queria falar uma coisa, assim, não queria deixar Sim, de fale. é que como o Obá é o fogo arcaico da criação, do desenvolvimento humano, Aham. depois ela encontra com Ogum. Então, eu gosto muito de falar sobre essa filosofia da luta de Obá com Ogum. A gente Uhum. precisa investigar isso. Primeira coisa,
são dois deuses da guerra. Então, obviamente, que a mitologia vai falar a história deles no campo de batalha, né? Uhum, sim, sim. Já tá claro. E Obá é o fogo arcaico da criação e Ogum vem com a modernidade, né? Então, o que que essa mitologia, se você transformar em filosofia, está querendo explicar para gente? Que essas tecnologias elas se encontram para se fundir e criar uma coisa nova. Então, a partir desse momento, a mitologia, inclusive, conta que não houve vencedor, né? Que eles se amam no campo, eles fazem amor no campo de batalha. O que que isso quer dizer? Que eles Uhum, fundem no campo de uhum, a sim. essência do Obá, né? O todo orixá tem uma essência. A essência dela é nunca perder, ela nunca perde. Né? Ele é o orixá da guerra, ela nunca perde. Então ela se funde com Ogum, porque dali para diante Ogum é responsável pelo desenvolvimento moderno, entendeu? Ela é o desenvolvimento lá dos princípios do tempo, aquilo que foi sido Uhum, deixado para trás. Agora uhum. ele toma a parte do desenvolvimento moderno. Olha Foi só. isso. Sim, 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 sim. Que lindo. As pessoas estão querendo saber onde que encontra os seus textos, onde que vê mais coisa. Teve pergunta aí, onde que eu encontro os textos, os artigos, a pesquisa? Todo mundo Então, querendo. isso que eu estou falando agora é a pesquisa do mestrado. Eu estou no É do doutorado. agora, é a pesquisa do. Ah, não, é a pesquisa do mestrado, não é a do doutorado. É, eu pesquisei Obá no mestrado. É claro que eu fui pensando mais coisas sobre ela depois, mas é do mestrado. E a dissertação não foi publicada. Mas eu tenho Uhum, um texto sobre ela bem resumido na minha revista, Pequena Elecó. E desculpa, eu tenho um artigo na Voluntas e no Encruzilhadas Filosóficas, que é um livro que está à venda na editora APQ. Vai sair uhum. agora, um dia 25. Ai, gente, desculpa, eu esqueci o nome da revista. Mas depois eu conto para vocês. A gente coloca nos comentários do vídeo que vai ficar salvo, assim a gente espera que a internet nos ajude, a Vai tecnologia nos ficar, ajude. claro que vai. Aí a gente coloca nos comentários, né, os links ou as informações para as pessoas poderem te Isso, encontrar, te reencontrar. isso, minha página no Instagram e no YouTube também tem alguns vídeos. Mas essa conversa aqui, ela é meio que um resultado do meu mestrado com doutorado. Temos Sim. 3 Ai, que minutos, bom. Ai, três minutos? quase dois. É, gente, bom, não vai dar tempo de perguntas, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas, bom, eu quero agradecer muito, assim, muito, 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 Eu que muito. Essa quero. conversa foi maravilhosa. E sigam Nayara, conversem com ela, né? Acompanhem o Ainda trabalho é, dela. gente. E acompanhe a dança intuitiva. E Assim, corpo natural, essa dança do. Ai, gente, eu só penso nisso, eu acho a coisa mais linda. assim, a, Eu imagino o movimento da natureza externa junto com o movimento da nossa natureza interna. É lindo. sim, é Vamos fazer. lindo, é lindo. Estamos nesse caminho. Estamos nesse caminho de encontrar essa potência, né? Eu estou muito feliz de ter feito essa conversa hoje, muito escurecedora e linda e leve. Vai ficar salvo no de Nayara. Eu acho que sim, eu acho que eu não consigo salvar no meu. Eu Mas vou aí, bater e te aí você mando. baixa e me manda para eu poder disponibilizar para a galera. Mas é isso, você também tem feito lives lindas no seu perfil, né? A A gente cada, está eu não sei se é cada semana. todo É, sábado. no Júlio das Pretas, todo sábado tem, então se liguem aí. E eu tenho feito a cada lua, então na próxima lua a gente vai ter mais conversa. Vai ser maravilhoso. A gente vai conversar sobre corpo e território, um trabalho nas comunidades quilombolas que Candai Calmon faz, que é uma dançarina daqui de Salvador. Então vai ser muito gostoso conversar mais também. E eu tô amando essas trocas, porque eu aprendo um monte de coisa e a gente se reencontra, né? Que é lindo. Virtualmente, que é lindo. E é isso. Axé, irmã. Obrigada demais. Obrigada demais. Minha mãe tá aqui falando do pé. Oh, Cotofé, que lindo. É, Que feliz. eu quero pedir bênçãos aos meus velhos. Muito obrigada pelas mulheres que vieram antes da gente, que abriram esse caminho. Muito obrigada, Inaê. Beijo, Safira. Beijo todo mundo que assistiu.
e a gente volta a se encontrar por aí. Ah, e agora a gente vai entrar na live do Ileaê. Minha mãe falou, boa lembrança. Tem a live do Ileaê agora, todo mundo lá. Um Amado, beijo. Um muito beijo, axé. axé. Obrigada. Acho que você que encerra. Isso.